Tá super em alta falar sobre apego evitativo, sobre apego ansioso, e eu acho isso ótimo de verdade. Porque as pessoas precisam entender como elas se sentem para começar a perceber porque entram sempre nos mesmos padrões de relacionamento. E gente, quando a gente começa mesmo a olhar para isso, tipo, eu tenho um apego mais ansioso ou eu tenho um apego mais evitativo e volta um pouquinho para olhar para nossa história, a gente começa a entender de onde isso veio. E normalmente tá lá na infância. A forma como a gente viveu o amor lá atrás acaba virando o jeito como a gente busca amor hoje, especialmente nas nossas relações amorosas. E aí vem aquela parte meio dura, né? Porque, ok, agora a gente vai ter que se virar para lidar com isso. Mas ao mesmo tempo, se a gente entende, a gente também pode fazer diferente com os nossos filhos. E é aí, gente, que tudo fica muito melhor. Eu vou falar aqui de forma bem simples, tá? Não vai ser uma aula sobre teoria do apego. É só pra gente conseguir se enxergar um pouquinho. Por exemplo, pessoas que têm um apego mais ansioso. Sabe, aquela pessoa que quando começa a se envolver já fica super mobilizada, que olha o WhatsApp o tempo todo para ver se a mensagem foi respondida, se foi visualizada, que sente um incômodo enorme quando o outro demora, que precisa de confirmação, de presença, de garantia. Essas pessoas, elas têm muito medo de perder o outro, medo de não serem amadas e acabam ficando ali, tentando segurar a relação o tempo inteiro. Dentro da relação, isso aparece como necessidade constante de validação, sensibilidade grande a qualquer sinal de afastamento, uma certa intensidade emocional e muitas vezes uma dificuldade de confiar que o amor vai permanecer. Enquanto a gente vai olhar para a infância dessas pessoas, geralmente o que aparece é um amor inconsistente. Pais que amavam sim, mas que eram emocionalmente instáveis. Uma hora muito presentes, outra hora distantes. Às vezes disponíveis, às vezes não. Ou então a criança precisava fazer algo para garantir esse amor. Agradar, performar, corresponder. E aí ela cresce sem uma sensação de segurança. Ela não sabe se o amor fica. Então ela tenta garantir. Agora, olhando para o outro lado, o apego evitativo. São pessoas que até entram numa relação, mas têm dificuldade de se manter ali. Se afastam, somem, não gostam de muita proximidade, se incomodam quando o outro chega perto demais. Valorizam muito a independência, têm dificuldade de falar sobre o que sentem, evitam a vulnerabilidade e muitas vezes parecem frias, mas não é exatamente isso. É apenas proteção. Porque lá atrás, o que essa criança viveu foi muitas vezes um amor emocionalmente indisponível. Pais distantes, frios, pouco afetivos ou até presentes fisicamente, mas sem conexão emocional às vezes. Um ambiente onde sentir não era acolhido, onde chorar era ignorado, onde a criança precisava se virar sozinha. E aí ela aprende uma coisa muito séria: depender do outro não é seguro. Então na vida adulta ela até quer vínculo, mas quando começa a ficar mais profundo ela recua e por fim o apego seguro, que é o que todo mundo gostaria de viver. Não é perfeição, tá? Mas é uma base mais estável. São pessoas que conseguem se relacionar com mais equilíbrio, conseguem se aproximar, mas também respeitam o espaço, conseguem confiar, conseguem se comunicar, conseguem sustentar o vínculo mesmo com conflitos. Bom demais, né? Isso geralmente vem de uma infância onde houve presença emocional consistente. Não pais perfeitos, porque isso não existe, mas pais suficientemente disponíveis, que acolhiam, que davam limite, que eram previsíveis dentro da relação. A criança ali aprende que o amor não vai sumir do nada, que ela pode sentir, pode se expressar e ela continua sendo amada. Bom, mas tem mais uma coisa que eu acho muito interessante. Quando a gente começa a compreender tudo isso, às vezes a gente tenta corrigir o nosso tipo de apego de um jeito meio torto. Tipo assim, eu percebo que eu tenho um apego ansioso, aí eu começo a me fechar, a me afastar, a tentar ser mais fria. Mas isso não é segurança. É só uma nova defesa, percebe? E tudo isso, gente, começou lá atrás. Que loucura, né? Então, mais do que entender a nossa história, o que é extremamente importante, talvez tenhamos um ganho muito maior. O que a gente está construindo hoje na história emocional dos nossos filhos. Se a gente ficar bem ligado, a gente consegue ajudar os nossos filhos a não sofrerem tanto quanto nós.